influenciador que defendia a deportação dos Estados Unidos de imigrantes é preso pelo ICE. Calma, não deu pra entender muito direito não nesse começo, mas eu vou explicar o que tá acontecendo. Esse daqui é o Júnior Pena. Eu nem sabia quem era Júnior Pena até alguns segundos atrás. Com 1,3 milhões de seguidores em suas redes sociais, Júnior Pena defendia o ACE. Ah, mas o que é o ACE? Pra quem não sabe ou não tá ligado no que tá acontecendo nos Estados Unidos, o ACE é uma agência federal dos Estados Unidos de deportação de imigrantes, Agência Federal de Imigração e Alfândega do ZEUA, focada na aplicação das leis da imigração, investigações criminais e segurança das fronteiras. O nosso amigo Júnior Pena defendia o governo Trump. Ele defendia a deportação ou prisão de pessoas imigrantes dos Estados Unidos. Só que ele estava nos Estados Unidos de forma ilegal, porque ele não tinha os documentos para estar nos Estados Unidos. Qual governo você prefere, Biden ou Trump? Eu não gosto muito de envolver em política, não. O povo tá sempre me perguntando, Bolsonaro, Lula, esquerda, direita, Biden, Trump. Eu sou Donald Trump e eu gosto do cara. Mas por que vocês, imigrantes que tá aí, ainda, mesmo o cara falando que vai deportar todo mundo, vocês escolhem ele? Pelo menos eu, né? Cara, quando o Donald Trump tava no poder, o dólar tava acima dos 5. E isso pra gente é muito bom. A gente tem prazer de trabalhar todo dia, ganhar o dinheirinho ali, sabe? Mandar pro Brasil, comprar alguma coisa no Brasil. É mais fácil pra gente que tá aqui nos Estados Unidos. Ah, mas e sobre a deportação? A gente tá trabalhando. É, mas o trabalho não adiantou muito não, hein? Dentro dos Estados Unidos, ele vem pros Estados Unidos pra ficar preocupado, igual o pessoal fica no Brasil fazendo passeata, né? Por causa de política, guerreando por causa de política. O pessoal prefere estar nas ruas guerreando aí do que tá trabalhando. E nós aqui não. A gente tá focado no trabalho, ganhar o dólar. É por isso que a gente escolhe Donald Trump, pelo menos eu. Antes eu tinha muito medo de responder esse tipo de pergunta. Hoje em dia eu não importo mais, entendeu? Se eu perder uns 10 mil, 20 mil seguidores, pra mim tanto faz. Eu não vou perder dinheiro, eu tô perdendo pessoas que não gostam da minha opinião. E a minha opinião pra vocês, enquanto sai 10 mil seguidores, chega a 20 mil seguidores, não tem problema nenhum. O pessoal fala, mas Donald Trump, ele é isso, aquilo outro, sabe? Eu não tô nem interessado se o cara é da esquerda, se é da direita. Eu só tô vendo o cara nas finanças, o cara cuidando do país dele, entendeu? Eu tô andando na linha. Vamos lá, gente. Por que o povo odeia tanto o presidente dos Estados Unidos? A imigração nos Estados Unidos, desde quando o presidente assumiu, o Donald Trump assumiu a presidência de novo nos Estados Unidos, que separa crianças de 5 anos de seus pais, separa famílias e joga imigrantes que já tinham vida de há mais de 10 anos nos Estados Unidos, vidas sendo ilegal, essas pessoas são tratadas como lixo e jogadas pra fora do país. E é mais ou menos isso que o Donald Trump faz. Tipo assim, a deportação não tá sendo feita de forma, uma forma melhor, tá sendo feito como uma pessoa, como se não fosse uma pessoa, como se fosse um animal ali. Eu tô pagando, assim como muitos imigrantes estão fazendo do mesmo jeito, tá pagando os taxas, tá tentando se legalizar, tá tentando ficar em ordem. Ele vai. Tá vendo? Ele não era um imigrante legal. Portar o pessoal que tiver irregular aqui, gente. Os bandidos que tiver irregular aqui, as pessoas que tá fazendo coisa errada. Então. Tá, agora vamos ver aqui uma amiga dele falando sobre o que tá acontecendo com ele lá nos Estados Unidos. Tchau, Juninho. O que nós sabemos até o devido momento, quando o Juninho foi pego pela polícia da imigração aqui nos Estados Unidos. O Júnior Pena, ele não foi convidado a se retirar do país. Ele não tinha uma carta de deportação. O Juninho, ele iria sair de Long Branch, a cidade que ele mora, para poder realizar um trabalho em Newark, em uma determinada loja lá brasileira. Só que ele nem chegou a concluir o seu trajeto, ele nem chegou em Newark. Por quê? Porque a polícia da imigração, aleatoriamente, bateu o olho na placa do carro dele e colocou no sistema e viu que ele tinha corte que tinha sido adiada. No caso, o Júnior não sabia dessa pendência, porque não falava no sistema. Quando eles foram olhar. Então foi uma falha lá já com a advogada dele, que fez tudo para ele, os trâmites dos processos imigratórios dele. Por outro lado, corte, eu vou te explicar aqui para quem tá no Brasil entender, que a gente sempre fala aqui rápido e quem tá no Brasil não entende. Corte, o fulano não foi na corte, significa que a pessoa não foi na audiência lá no fórum. Isso é a corte, então precisava ter sido ouvido por algum juiz para determinar qual seria, o caso dele. Como vi outras pessoas comentando, que ele tinha carta de deportação, é mentira. Tanto que ele já tinha o perdão, as coisas dele estavam perdoadas. Ele podia ir para o Brasil, esperar um documento dele lá, mas infelizmente aconteceu isso. Nunca foi segredo para ninguém. O Juninho veio pelo México há muitos anos atrás e ele sempre também contou a história dele de superação nas redes. Nós que moramos aqui nos Estados Unidos sabemos da dificuldade que é de conseguir os documentos. Não é fácil, mas também para deixar frisado aqui que muita gente que está no Brasil
pensa e acha que você tá andando ali, você acha um green card, daqui a pouco você vira cidadão americano. Então, preciso frisar que não é da maneira que vocês pensam. Existem pessoas que estão aqui há mais de 40 anos sem os seus documentos, porque não é fácil assim, não é igual o Canadá que te dá um documento, entendeu? Não é dessa maneira, não. Porque sempre aparece ficou tantos anos no país dos outros, por que não foi caçar jeito de se legalizar? Vamos ver agora a notícia do G1. Pois é, André, é curioso o caso dele, né? Porque ele falava sempre que só os desonestos estavam sendo presos, que ele estava andando na linha, estava tentando legalizar a situação dele, o que significa que ele estava de forma ilegal aqui nos Estados Unidos, pagando imposto, etc, etc. Mas o fato é que ele acabou sendo preso. Ele que é um crítico, um apoiador, um crítico do governo brasileiro, um apoiador de Donald Trump, apoia a política de imigração de Donald Trump, diz que só os desonestos são deportados, mas ele acabou sendo preso porque exatamente ele ia a uma audiência para ter o perdão de alguma coisa que ele tinha no passado, para poder legalizar a situação dele, e acabou faltando a essa audiência, foi preso porque faltou a audiência. Aí quando você já está com o processo da justiça, você tem toda a papelada lá, etc, né, com o teu endereço, e ele acabou sendo preso por conta disso. Agora, o governo americano não está dizendo que são só os criminosos que vão ser presos. Pelo contrário, eles dizem o seguinte: só estar aqui ilegalmente já configura crime. Então já é razão suficiente para ser preso. Ele pode não ser deportado porque ele está com esse processo de legalização, mas ele vai ficar preso provavelmente por um tempo. Ele é de Nova Jersey, está preso num centro de detenção. Ok. Agora vamos ver o que o povo achou disso e o que o povo tá falando sobre esse caso do Júnior Pena. O senador Júnior Pena simplesmente foi preso pelo Letícia. ICE nos Estados Unidos. O mesmo cara que sempre apoiou Donald Trump, sempre teve aquele discurso de, se você é imigrante e não tá fazendo nada errado, você tá andando na legalidade, você nunca vai ser preso pelo ICE. Então, por que você tá com medo? Sempre apoiou todo tipo de apreensão de qualquer imigrante que estivesse nos Estados Unidos e que fosse contra o Donald Trump. E aí tem uma galera que tá, inclusive, comemorando. Só que o que eu não entendi até agora é, por que eu não fui chamada pra comemorar também? Eu levo a cerveja. Não, amor, desculpa, vocês vão me desculpar. Mas, Letícia, que é muito errado você comemorar a prisão de... Amor, ele sempre teve discurso de ódio com várias pessoas, inclusive imigrantes. Sempre apoiou Donald Trump. Um pouco antes de ser preso pelo ICE, porque ele estava de forma ilegal e não conseguiu resolver a situação dele nos Estados Unidos, o cara tava batendo no peito falando, por que vocês estão com medinho de serem pegos pelo ICE ou pela imigração dos Estados Unidos? Vocês estão roubando? Vocês estão fazendo coisa errada? E por que ele foi preso? O que aconteceu? Ele tá andando na ilegalidade? Eu não tô entendendo. Aí agora eu preciso ficar triste por conta de um influenciador que sempre teve esse tipo de discurso absurdo. Você tá entendendo? Absurdo aqui na internet. Eu tenho que ficar triste porque ele foi preso lá nos Estados... Amor, por mim. Pra ser preso nos Estados Unidos não precisa ser ladrão, não ser nada, é só ser imigrante. Eu fico pensando como a internet realmente é uma bolha. No grupo de brasileiro que eu tô, o povo comentando, Júnior Pena foi preso, e trocentas mensagens sobre isso. E eu nunca na minha vida, realmente nunca ouvi falar sobre esse influenciador que faz vídeo sobre os Estados Unidos. Nunca apareceu nada pra mim sobre ele. Agora que ele foi preso, tá uma enxurrada. Estão criando pessoa, também nunca vi esse influenciador. De notícias sobre isso. E eu fico pensando que realmente talvez a pessoa é super famosa e você nunca ouviu falar. E não sei como que é o conteúdo dele, mas espero que ele consiga regularizar a situação dele aqui nos Estados Unidos. E é isso. Cara, deixando aqui bem claro nesse vídeo que esse vídeo aqui não é um ataque, não é nada, é só mostrando o que tá acontecendo com ele. E falando também que não precisa ser ladrão, bandido ou qualquer outro tipo de coisa para ser deportado dos Estados Unidos, é só ser imigrante. E até esse vídeo aqui ele ainda continua preso pelo ICE. Esperamos notícias sobre o caso do Júnior Pena. Eu não consegui dormir.